Olá, boa tarde. Quem aí curte desenhos, animação infantil? Não é todo mundo que curte, né? Eu gosto. A criança que habita em mim gosta de desenhos animados. E aí? Quem assistiu Pinóquio vai entender. Mas eu creio que quase todo mundo já assistiu, porque um Pinóquio é o primeiro que saiu. Tem Pinóquio com outras adaptações. Tem uma na Netflix, se não me engano, lançaram ano passado, mas ao meu ver, tem uma pegada de terror. É meio assim, diferente do primeiro que foi feito, do original, que é esse que tem no YouTube, Pinóquio de 1940. Você gosta? A Eva Rejane gosta também de animação. Ó, animação infantil, principalmente quando criança, incute com um desenho ou com um filme, algo foi passado para ela que a gente, que é adulto, não entende. Mas que, claro que a gente sabe o que é o bem e o que é o mal, mas só que tem informações que só eles conseguem captar. Porque as crianças são detalhistas. Eles imitam a gente sem a gente perceber, pegam traços dos criadores, né, dos cuidadores. E a animação infantil, filmes, séries não é diferente. Sempre passa alguma informação. E cada um vai ter uma percepção diferente. Então eu falei assim, nada melhor do que fazermos a análise do filme Pinóquio. E o filme já começa bastante interessante. Começa a ser contado por um grilo. E pelo que o grilo fala, e pelas vestimentas desse grilo, ele é um viajante. Que fica ali de lugar em lugar. Só que um dia ele viu uma luz em uma casa e chamou a atenção dele. Ele estava com muito frio, ele precisava de um lugar para repousar. E é aí que a história começa. Ele começa a falar que ali morava um velho chamado Gepeto, que fazia alegria de muitas crianças, ou seja, ele fabricava brinquedos. E que eu achei interessante foi, muitas partes ali eu achei interessante, tanto que eu tenho vontade de fazer com o filme rodando, mas demora muito, porque o filme já é quase 2 horas de duração. Agora imagine a análise, se a gente for fazer a análise do filme. Já começa com mostrando muitos relógios na parede de Gepeto. A gente já vê que ele tem meio uma paranoia ali, apesar que ele faz, né? Ele fabrica. Tem um filme, eu não sei se é a versão Netflix, que mostra bastante bonecos. Nesse eu não vi tanto, que ele fabricava muitos bonecos, não, mas tem muita peça que se mexe, muito relógio. E determinada hora da noite, esses relógios faziam um barulho ensurdecedor. E o Gepeto tem animais de estimação, como todos, a maioria de idosos gostam, né? Vai chegando assim a certa idade, ainda mais ele que o filme já passa que ele era um velho solitário, mas que fazia alegria de muitos. Ele tinha 2 animais, que era um gato e uma peixinha que nome de Cleo. E eles entendiam perfeitamente o que ele falava, o que ele gostaria que fizessem. Tanto que tem uma cena que Gepeto deita e fala: epa, esqueci de fechar a janela do quarto. O gato, com aquela cara de ódio dele, levanta, vai lá e dá um jeitinho de fechar a janela pro Gepeto. Era a companhia de Gepeto. Só que Gepeto, um belo dia, resolveu colocar todo o seu empenho em um boneco. Já demonstra
os sentimentos daquele idoso. Vamos falar assim, o idoso fica mais bonito, né? Do que ficar falando velho, velho. Porque numa determinada hora do filme fala velho. Mas vamos falar idoso. Ele coloca todo o seu empenho em um boneco. E começa a desejar que aquele boneco tivesse vida. E quando ele vê uma estrela cadente passando, o que ele faz? Ele deseja que o boneco tivesse vida. E quando foi à meia-noite, próximo de meia-noite, aparece a fada e concede o desejo do Gepeto, dando a vida para o boneco. Dando a vida não, dando movimentos. Porque ainda o boneco falava assim, você fez tanto por mim, num sentido assim, não foi bem com essas palavras. Ela falou assim, olha, eu fiz o desejo que o Gepeto quis, mas para você ser um menino de verdade, eu até escrevi na minha colinha aqui, ó, precisava de 3 coisas, ele ser sincero, generoso e valente. São características construídas ao passar do tempo de um ser humano. Ou seja, coisas que é constituído com a nossa determinado tempo da nossa personalidade. Seja a pessoa escolher o caminho para o mal ou para o bem. Só que ela especificou, você tem que ser valente, generoso e sincero. E o Pinóquio é representatividade de quê? Mentira. Não é? Às vezes o pai ou a mãe brincam, ó, se você mentir, o nariz vai crescer. O que Pinóquio fazia toda vez que ele mentia? O nariz crescia. Só que dá a entender mais ou menos a idade que o Pinóquio tinha. Não fala no filme, não fala a idade de Pinóquio. Só que o Pinóquio, ele estava numa fase que fazia muitas perguntas, porque ele começou a ver a vida em movimento, só que ele não tinha vida em si. Ele ainda era um boneco. Ele começa a fazer muitas perguntas. E o Gepeto não conseguia responder todas. Só que o Gepeto ainda falou nessa mesma noite que a fada concedeu o desejo do Gepeto. Ele falou assim, vamos dormir, que amanhã você tem que ir para a escola. Ele, escola? O que é escola? Eu deduzi, ao meu ver, passou uma mensagem que ele ia começar a estudar. Então, qual fase da vida que uma criança começa a estudar? Qual idade? 4 anos, né? 4, 5 anos. E era uma fase que o Pinóquio tinha muitas perguntas. Tanto que ele chegava na escola, ele era um menino diferente, literalmente diferente, porque ele tinha traços de um boneco. É onde começou a chamar a atenção, os olhos de pessoas maldosas começaram a voltar para o Pinóquio, porque ele não tinha alma, ele não tinha personalidade construída. Ele era um boneco fácil de ser manipulado. Por conta disso, a fada nomeou o grilo como a sua consciência. E ainda Pinóquio ainda falou, o que é consciência? O grilo disse, é aquilo que todo mundo tem, mas é a voz interior que todo mundo tem, só que deixa ela baixinha. Ou seja, você nunca quer dar razão para essa voz. A gente, a maioria das vezes, age por impulso. E é a natureza da criança agir por impulso. Se ela quer agora, tem que ser agora. Mamãe, posso comer um doce? Tá. Pode, mas pode ser depois do almoço? Eu deixo você comer esse doce como sobremesa. A criança começa a gritar, começa a espernear, começa a chorar, fazer birra. Pra quê? Por quê? Porque ela não entende que não é a hora de comer aquele doce. Porque ela quer naquela hora, não importa se a mãe disse não ou porque a mãe especificou os motivos. Assim era o Pinóquio. Ele não tinha alma e não tinha personalidade. E no decorrer da história, aparecem figuras simbólicas, que a Disney ela é perfeita em passar isso. Muita coisa ela não diz, só que ela demonstra em sentido figurado. No caminho da escola, com quem que ele se depara? Com 2 raposas.
E raposa? Ao seu ver, raposa representa o quê? Vocês aí que estão aí online, na sua percepção, raposa representa o quê? Rapidez, agilidade, esperteza. E colocaram justamente duas raposas por conta disso. Duas raposas que tentavam enganar, conseguiram enganar Pinóquio, porque viram uma possibilidade de ganhar, de lucrar em cima dele, porque ele era inocente de tudo, não tinha maldade. Depois disso, entra aquele dono do circo, que queria explorá-lo, queria ganhar dinheiro com Pinóquio, porque viu que Pinóquio era diferente e ele não era humano como outras crianças. Então chamaria atenção de várias formas, era fácil de ser manipulado e não tinha aquela característica, aquele corpo, não era humano, né? Não era de carne e osso. Tanto que ele pensou, vou ganhar muito dinheiro com Pinóquio. Prendeu Pinóquio em uma jaula. E Pinóquio falou assim, eu vou contar para o meu pai. Foi a hora que Pinóquio lembrou do pai dele. Nesse momento o Grilo pensou em deixar ele para lá, achando que ele sabia o que estava fazendo. Só que o Grilo correu atrás, ou seja, a consciência. O Grilo começou a conversar, a orientar o Pinóquio. E eles conseguiram fugir desse dono de circo. Só que caíram na cilada de um homem que era comparsa dessas raposas. E levaram ele para uma ilha. E no caminho eles falam, é a Ilha dos Prazeres. É aqueles prazeres que são momentâneos, que nós adultos faz de tudo para as crianças e adolescentes ser tardios em entender e experimentar. Nessa ilha podia fazer tudo. O que é errado para um adulto que faz mal, prejudica a nossa saúde, tinha nessa Ilha dos Prazeres, ainda mais para as crianças. Tudo era criança. Só que, de certa forma, o Pinóquio não foi 100% atingido com essas coisas dessa ilha. E essa ilha, ela representa muito bem a maldade que tem no mundo. E demonstra bastante que Gepeto fez um pedido que ele não estava preparado para receber. Por conta da idade, por conta da disponibilidade que Gepeto tinha. Gepeto também não tinha conhecimento em cuidar de uma criança. Ele era sozinho, não tinha uma parceira para ajudar. Então isso já demonstra as dificuldades que é uma pessoa cuidar de criança sozinho. Sempre vai sobrecarregar muito essa pessoa. Nessa Ilha dos Prazeres representa bastante quando as crianças estão jogando, que são os jogos que se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, é um filme bastante antigo, mas ele tem no roteiro perfeito o que a gente passa hoje em dia. Hoje em dia não é mais, você não precisa de ir ali num bar para jogar, para gastar seu dinheiro. Tem os jogos online, jogo do tigrinho, que de vez em quando eu falo nos stories. Tem outros jogos que não são do tigrinho, mas são considerados jogos de azar, que a pessoa perde tudo, tem um alto teor de vício, porque eles têm todo um jeito de manipular. Então, o Pinóquio estava naquela ilha já com crianças de diferentes faixas etárias, porque dava a entender que tinha crianças ali que não tinham cuidadores. Tanto que tem uma criança mal educada que fica insinuando para Pinóquio beber, Pinóquio fumar, para o Pinóquio quebrar os vidros nessa ilha, fazer malcriação, xingar. E é a hora que o Grilo volta e fala, como assim? Não acredito. Que ele depara com o Pinóquio com um charuto e jogando sinuca. E o Grilo fica encabulado com aquilo. Aí, como assim que você está se submetendo a isso, Pinóquio? Ou seja, a consciência deu aquele choque de realidade naquele boneco. Foi aonde eles conseguem fugir daquela ilha, que não era todas as crianças que deu conta. Só que
As crianças que experimentaram dessa ilha dos prazeres ficaram com sequelas. E no filme mostra que elas começam a ter características de burro, de um animal. Todas que experimentaram um pouco de cada coisa ali, começaram a ficar orelhudas, começaram a ter rabos, começaram a focinho, corpo, começaram mesmo a ter fisionomia de um animal. Ou seja, ficaram burras, voltaram para estaca zero. São crianças que não queriam deixar ser cuidadas de alguma forma. E foi quando o grilo chega e fala para Pinóquio: não, vamos embora daqui. Com muita dificuldade conseguiram sair dessa ilha. Ou seja, foi fácil para entrar, foram seduzidos para entrar nessa ilha, mas para sair custou quase a vida deles. E quando eu assisti isso, tanto que tem uma parte desse filme, gente, que é assim, eu acho que se for uma criança igual o meu caçula, tem 5. Tem uma hora que mostra as feições desses homens maus que aparecem no caminho para enganar Pinóquio, bem assim, maquiavélicos. Mas assim, coisa bobeira de mãe, né? Porque meu menino não tava nem aí. Mas como criança tem uma imaginação muito fértil, danada a ter sonhos, pesadelos, e o que a criança vê influencia bastante na hora do sono. Porque criança, ela já é fantasiosa, ela fantasia muita coisa, né? O mundo delas é bem mais colorido. Então, a consciência, que era o grilo, representada pelo grilo no filme, tinha que lembrar constantemente a Pinóquio pelas ações que o Pinóquio estava. Só que o Pinóquio, no decorrer do filme, o Pinóquio estava sozinho o tempo inteiro. Por isso que Pinóquio foi fácil de ser seduzido pelos vícios. Tanto que quando Pinóquio foi para fugir dessa ilha dos prazeres, que esse homem falou que essa ilha chamava isso, Pinóquio saiu com a orelha de burro e com o rabo. E as outras crianças viraram animais mesmo. E Pinóquio só conseguiu sair com a orelha de burro e com o rabo de burro. É até engraçado, né? Só que no caminho, quando fugiram dessa ilha, que era de difícil acesso para chegar e para sair, que simboliza bastante quando a pessoa entra em um determinado vício, por exemplo, as drogas, o alcoolismo. E essa ilha, ela ilustrou perfeitamente isso, porque lá podia tudo, só que para sair tinha um custo. A pessoa perdia suas fisionomias de ser humano, ela virava um animal, porque ela tinha instinto animal, por isso representava um burro. Pinóquio consegue sair, com muito custo, e com a ajuda do grilo, que era a consciência. Interessante, gente, que no grilo, o grilo na vida real, você já viu tanto que um barulho de grilo é perturbador pra nossa cabeça? Quando você tá dormindo, entra um grilo dentro do seu quarto. Cri, cri, gente do céu, a noite inteirinha. Enquanto você não acha esse grilo, você não consegue dormir. Então, foram muito felizes em colocar essas figuras simbólicas, que foi o grilo. Então, o grilo estava constantemente ali, ó, na cabeça do Pinóquio, conscientizando ele dos perigos que o mundo tinha e ele não conhecia. Eles saem, e quando eles estão perdidos nessa cidade sozinhos, recebem a informação de que o pai foi engolido por uma baleia, porque foi procurar ele. Pegou um barco, saiu em alto mar, e o pai foi atrás. Porque provavelmente foi atrás dele, né, nessa ilha. O filho estava perdido, saiu caçando, e essa baleia engoliu ele. Eu lembrei na hora daquele simbolismo lá simbolismo não, da Bíblia, né? Simbolicamente o filme colocou, mas eu lembrei aquela passagem da Bíblia que quando Jonas é engolido pela baleia. Pinóquio entrou na água, juntamente com o grilo, que essa era a vantagem de Pinóquio ser um boneco, porque se fosse um ser humano, a gente já ia falar assim, nossa, fora da realidade, mas é uma animação, né? Fora da realidade, uma criança, um ser humano entrar dentro da água, conseguir conversar, respirar, perguntar aos peixes. Só que, como o Pinóquio estava acompanhado do grilo, que era a consciência do Pinóquio,
ele perguntava para todo mundo: ó, vocês viram Gepeto? A baleia. E quando eles falavam o nome da baleia, corriam. Por quê? Não queria correr risco de vida. Nem os animais queriam correr risco de vida. Foi onde eles conseguiram encontrar Gepeto, porque eles foram engolidos por essa baleia e encontraram Gepeto junto com o barco que Gepeto estava para procurar Pinóquio. Com a ajuda do Pinóquio, Gepeto conseguiu sair dessa baleia, só que foi muito sofrimento, porque o Gepeto já estava com zero esperanças de sair dali, já pensou que ia morrer todo mundo ali. Só que Pinóquio teve a astúcia e usou a mente que ele não tinha, porque ele era um boneco. Foi onde ele começou a pôr em prática o que a fada disse. Ó, se você for sincero, generoso, valente. Nessa hora, ele foi valente. Sendo que no filme todo, ele mentiu bastante. Foi valente e conseguiu tirar o seu pai de dentro dessa baleia. Foi muito difícil. Tanto que, já caminhando para o final, eles conseguem sair, são jogados para fora, conseguem chegar na beira-mar, são lançados na areia e o boneco fica imóvel. Eles pensaram, pronto, morreu, acabou. Só que durante essa luta de saírem da baleia, Pinóquio demonstrou que mesmo não tendo alma e nem personalidade, nem sentimento construído ainda, porque ele era um boneco, ele tinha que conquistar isso, ele demonstrou que ele, por mais que ele não tinha essas características ainda, ele exerceu nesse momento, ele preocupou com o Gepeto e ajudou o Gepeto. Ele não pensou em si mesmo, porque ele mentiu para se beneficiar, que é uma fase que tem na fase infantil, que é onde a gente tem que ficar atento. Sou mentiroso. Não, a gente tem que começar a desconstruir. Por que a criança está mentindo? Porque sempre a criança mente. Às vezes a criança mente para ser recompensada em algo. Aí prega aquela mentirinha, aí às vezes os pais acham bonitinho, vai deixando, cresce aqueles adultos que mentem que as pessoas sabem que o nome dela é esse que ela tem, porque o pai e a mãe chamam, porque tanto que a pessoa mente, né? Que aquela fase ficou fixada e foi para a vida adulta. E nessa fase dessa turbulência, dessas águas, dele ser engolido e saído, lançado fora por essa baleia, Pinóquio deixou de pensar em si, parou de mentir, não mentiu e preocupou, demonstrou amor por Gepeto. E foi onde mostra que eles ficam na areia, né? Caídos lá. E o Gepeto e o Grilo começam desesperadamente a procurar Pinóquio. E Pinóquio tá lá caído. Começam a apavorar, ficarem comovidos, pensar, não, a gente perdeu. Começaram a ficar já Pinóquio exercer 3 coisas: sincero, generoso e valente. E ele fez isso durante essa tempestade toda. E representaram bastante também a fase, pode ser que era uma fase da fase infância para adolescência. Gepeto era cru de tudo, não conseguia, não sabia o que era criar uma criança. Muito menos Pinóquio não sabia o que era a vida. Porque quando uma criança nasce, ela vai sendo exposta aos poucos à vida, né? Ao viver, a realidade, ver o papai, ver a mamãe, já é logo alimentada, atendido pelo choro. É uma coisa que é de passo a passo constituído, né? Feito, construída a personalidade, o caráter, que não é de um dia para o outro. Que não foi o que aconteceu com o Pinóquio. Pinóquio deram movimentos para ele e ele foi adquirir com o passar do tempo. E representa bastante a fase infantil. Que quando não se tem um cuidador que ajuda, que orienta de verdade, e a falta de um dos cuidadores também, pode afetar em partes a vida da criança ou do adulto.
Só que o Gepeto, ele tinha uma vontade imensa de que aquele boneco virasse um ser humano. Porque era o desejo dele. A gente, pelo filme, mostrou que ele era um senhor solitário, fazia alegria de muitos, mas ele não tinha aquela alegria de ter uma pessoa do lado dele. Ele queria algo para ser chamado de filho. Tanto que, quando o boneco se teve movimentos e começou a falar, o que, que ele fez? Já correu e colocou na cama dele, pra dormir com ele. Ele falou assim, ó, silêncio, amanhã você tem que ir pra escola. Já demonstra várias fases e desafiadoras, né, da fase infantil, que não é fácil. Cuidar de um ser humano não é fácil, principalmente quando é uma mini versão da gente. Gente, eles fazem perguntas assim o dia inteiro. A criança que não faz pergunta e não pula, não corre, ou ela tenta ser boazinha demais para não dar trabalho, ou ela é ela mesma. Muita gente fala, olha, meu filho, comigo, ele vira de perna para cima, em casa ele conversa, ele grita, ele brinca, ele pula. Já em outros lugares, não parece ser ele. Ele é calado, ele é retraído. Eu falo assim, olha, é melhor assim do que ser ao contrário. Porque com você, ele se sente à vontade, ele pode ser ele. E assim foi com Gepeto e Pinóquio. Passaram pouco tempo juntos, porque logo Pinóquio foi pra escola, sumiu. E esses sumiços, essa ida do Pinóquio à ilha, mostra as fases desafiadoras da vida. Que quando a gente não está atento e não fala do nosso jeito, com amor, com paciência para as crianças, lá fora eles conhecem de um jeito pior. Pinóquio não sabia o que era vício, não sabia o que era bebida, não sabia o que era jogo, não sabia o que era quebrar, vandalismo, porque naquela ilha as crianças faziam vandalismo. E Pinóquio foi fácil induzido a essas coisas. E o filme demonstra perfeitamente. Quem não assistiu, é ótimo. É um filme antigo, mas retrata bastante as fases infantil. E a gente entende bastante, né, o que a falta materna faz. Porque com certeza se o Gepeto tivesse... poderiam fazer uma versão que Gepeto tivesse esposa, né? Que as mulheres, não menosprezando os homens, mas as mulheres, elas conseguem captar algumas coisas. São mais sensíveis a alguma coisinha. Por exemplo, a gente, homem, percebe que criança tá doente, todo mundo, né? Criança tá doente quando ela tá muito quietinha, assim, uma criança muito agitada. O meu filho mais velho, ele era recém-nascido, eu, barriga verde, nunca, primeiro filho. Eu falei assim pro meu esposo, ele não tá bem. Acho que ele tinha 1 mês e pouco de vida, 2 meses. 5 meses, mais ou menos. Aí meu marido, não, tá tudo bem. Eu falei assim, não, ele não tá bem. Porque quando eu vou trocar ele mexe com as perninhas, ele fica agitado. E ele ficou quietinho, imóvel. Aí meu marido, vai, o que nós? Eu falei assim, vamos pro hospital. Gente, quando eu enrolei ele, vesti a roupinha nele, enrolei ele na manta, ele vomitou todinho. E era de madrugada. Ou seja, a gente é mais... Eu acho que é porque a gente passa mais tempo, né? Porque a maioria do dia os homens trabalham fora e regressam para casa. As mulheres já passam o dia inteiro. Essa realidade está mudando. Muitas mulheres trabalham o dia inteiro, as crianças já estão estudando em tempo integral. Mas as mulheres, elas têm nasceram com um dom específico, né? De exercer a maternidade. A Eva Regiane pergunta, tem na Netflix tem, Eva Regiane. Só que é uma versão, uma adaptação desse clássico. Esse que eu tô falando é Pinóquio que tem no YouTube. Você procura lá, Pinóquio de 1940. Vai aparecer, tá bom? Tem ele no YouTube. Outro filme também, gente, que é bastante interessante, é a Branca de Neve. E é o clássico também. Tem outros filmes também, infantil, animações infantil, filmes que a gente... quando eu finalizar essa live, vocês podem colocar... Isso, Ana Cláudia, as mulheres são mais perceptivas, isso. E os homens também conseguem ver coisas que a gente não consegue ver também, né? Homens também são
Só que as mulheres são mais perceptivas. Isso, essa é a palavra. Quando eu terminar essa live, coloquem lá nos comentários. Se você assistiu o Pinóquio, o que te chamou mais atenção? Qual foi a mensagem que esse filme te passou? E qual você gostaria que a gente fizesse análise? Porque a Disney, ela é... Tanto que tem muitas mensagens que a gente vê, e tem muitos filmes infantis que eu falo assim, não, isso aí não é essa idade que essa criança que tá apresentando aí pra criança assistir, não. Já desperta uma curiosidade que não é apresentável para a idade que eles colocam. Mas são bem específicos em colocar figuras que representam algum estágio da vida. Pronto, gente, eu tentei ser bem específica em curto tempo, porque senão fica muito longo. Mas tem bastante filme interessante. Quando eu finalizar aqui, vocês colocam nos comentários qual filme vocês acham interessante que a gente poderia fazer análise, falar sobre. Porque acho bastante legal. E a gente pode usar também filmes para instruir crianças, por exemplo, que tá no desfraude, porque tem uns filmes específicos, né? A incentivar a criança quando ela está no desfraude. Tem outros filmes que incentivam a criança, filmes e desenhos ao bom comportamento. Não, gente, filme, eu sei que nem todo mundo tem tempo de ficar assistindo filme. Podia ser da Pequena Sereia. Boa indicação. Eu assisti, eu achei interessante também. Eu peguei gosto de animação, porque desde criança, quando no primário, já colocavam filmes. Eu lembro o filme que eu lembro, que era bem pequena mesmo, era o Rei Leão. Passavam muito o Rei Leão. Aí, conforme eu fui crescendo, eu fui da infância para adolescência, eu fui uma adolescência que fiquei muito em casa ajudando a minha mãe com os meus irmãos. A minha mãe e meu pai foi trabalhar fora e eu ficava em casa, cuidando, exercendo as funções de casa e cuidando deles. E a minha diversão era desenhos mesmo. TV Globinho, e naquela época a gente também era mais inocente, né? E acho que é por isso que eu peguei, né? Às vezes eu assisto um filme infantil ou ouço músicas infantil, eu falo assim, tem duplo sentido aí. Esse filme aí ou essa música aí, a gente já fica meio assim, né? Gente, então muito, muito obrigada quem esteve aqui na live. Se você achou interessante ou discorda de alguma visão que eu tive, alguma percepção, coloca nos comentários também se você achou interessante e acha que vai agregar na vida de alguém que você acha que vai se interessar pelo assunto também, encaminha essa live para ela, tá bom? Tchau, tchau, gente. Coloca nos comentários aí qual a sugestão de série, filme que a gente poderia fazer um bate-papo sobre, tá bom? E vocês que entraram por agora, assistam desde o início que vocês vão entender que a gente fez uma análise sobre o filme Pinóquio, que tá disponível no YouTube, a animação, tá bom? Tchau, tchau.